O Clube do Livro do My News está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube! Eu abri o programa hoje falando das medalhas do Brasil no skate, tá? Mudando aqui de assunto. Vocês acreditam que tem gente usando isso para defender o trabalho infantil? E não é uma pessoa qualquer falando ali na casa dela, não. Eu estou falando do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro. Ele escreveu isso aqui, ó, nas redes sociais dele, no Twitter. As crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar, mas a skatista Raíssa Leal ganhou a medalha de... Parabéns à nossa medalhista olímpica. E, por favor, revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente já. Glenn, como é que alguém responde a esse deputado? Na realidade, eu botei isso no Twitter em inglês só porque às vezes eu quero que pessoas lá fora do Brasil entender as coisas que acontecem só dentro da política brasileira, porque não que foi tão incrível é que não é que ele é contra leis proibindo trabalho para crianças, mas ele explorou esse momento da menina que é o tal que está levando tanta alegria para o país, para falar isso. É como, se seu filho está jogando futebol com 12 anos, isso significa que não tem problema nenhum que ele trabalha 14 horas por dia na fábrica do Nike ou do Amazon, é a mesma coisa. E quem chamou a minha atenção também é que esse deputado é evangélico e ele está bem focado nas questões do costume, sempre era muito contra o casamento gay, o direito de igualdade para LGBTs, sempre falando sobre os valores da família, botando família na primeira prioridade. E acho que é muito irônico, não? Que lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, eu acho que pessoas que têm essa pauta têm uma preocupação válida que a economia de quase todo país na Europa, também aqui nos Estados Unidos, é tão fraca que é quase impossível para um casal ter filhos para só ter um pai online fora trabalhando e outra com crianças, porque agora precisa de duas rendas para trabalhar. Isso está transformando a família muito, porque os pais não podem nenhum ficar dentro da casa com as crianças, se eles quiserem. E acho que isso é um assunto sério. Mas agora tem essa cara falando, não, vamos alimentar suas crianças para as empresas grandes, onde eles vão trabalhar 13, 14, 15 horas por dia, e obviamente a situação vai ser muito abusada, como está na China e outros países onde crianças estão trabalhando muitas vezes para produzir os produtos que estamos usando aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também. Foi muito incrível, não só que ele disse, mas o fato que isso é uma causa dele durante há muito tempo, e o fato que ele está sempre levando a bandeira da família, os valores da família, no mesmo tempo insistindo que as crianças ser permitidos para trabalhar para uma empresa grande. Foi muito interessante, mas como eu mostrei no Twitter, os brasileiros estão reagindo de uma forma bem negativa. Eu acho que nunca vi poucos likes e retweets em comparação aos comentários, que sempre mostra que a reação é bem negativa. Caraca, e como é que isso confunde, né? Assim como você mencionou, né, que é possível você perturbar a democracia através da democracia, você pode fingir que teve um raciocínio destruindo qualquer linha de raciocínio, né? Esse tipo de comentário faz... como você falou, uma pessoa de outro país vai ler e vai falar, do que ele está falando? É um cara que defende, então, as crianças? Não. É muito confuso. Isso é o nosso país nesse momento, né? Algo que parece estar defendendo algo, algum tipo de valor, quando na verdade está destruindo qualquer ideia de humanidade, né? Meu Deus. Agora, por falar em trabalho, o governo vai recriar o Ministério do Trabalho e Previdência, que hoje é uma secretaria dentro da pasta da economia. O ministro será Onyx Lorenzoni. Jeff, em 2021 a verba de combate ao trabalho escravo foi a menor em 10 anos.
com a recriação desse ministério, ela deve aumentar? Seria ótimo se isso acontecesse, né? Mas acho que, infelizmente, é muito difícil que ocorra, né? Eu acho que essa fala do parlamentar a respeito do trabalho infantil, acho que vale lembrar, esse é um ótimo gancho para a gente relembrar que o próprio presidente Bolsonaro, né, ele, desde antes, né, dele ser eleito presidente, ele tem várias falas, né, relacionadas a essa pauta, né, por exemplo, deixa a molecada trabalhar, né, meio que usando o exemplo dele, da própria família, de como ele começou a trabalhar muito cedo, isso nunca fez mal para ninguém, como se o Brasil não fosse, se a questão do trabalho decente, né, trabalho infantil e a questão do trabalho escravo não fosse uma temática muito importante, né, e problemática, e todos os ganhos que a gente teve, né, ao longo da década de 90, né, e que é importante reconhecer que o Brasil, ele, até alguns anos atrás, era uma referência, né, de medidas de combate ao trabalho escravo, né, adotadas aí ao longo das últimas décadas. Essa realidade se transformou, né, e a gente está em um momento de baixa, né, e uma parte dessa baixa justamente por conta, uma parte delas pelo fim, né, do Ministério do Trabalho, né. O governo Bolsonaro sempre mencionou que o fato de extinguir o Ministério do Trabalho não significava que aquilo que o Ministério fazia não seria incorporado pelo Ministério da Economia. Mas a gente tem vários dados, informações de esvaziamento de organismos, né, de combate ao trabalho escravo e trabalho infantil ao longo do governo Bolsonaro, né? Se vocês buscarem rapidamente no Google, vocês vão ver, por exemplo, que uma Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que ela funcionou até 2019, ela foi extinta no começo do governo Bolsonaro, né? E agora, enfim, isso de certa maneira aponta justamente para o fato de que essa criação, né, que ela, na verdade, a recriação do Ministério do Trabalho não tem a ver com uma valorização dessa pauta, né, e sim como um local para acomodar um aliado político, né, e acho que até uma piada, né, que se tem falado um pouco, né, que colocar um dos ministros que menos trabalha para cuidar do trabalho realmente é a cara do governo Bolsonaro. Senti que o Pedro gostou. Pedro, você gostou dessa metáfora? Eu não tinha ouvido a piada ainda não, mas ela é extremamente adequada para o Onyx Lorenzoni. Sabe, tem um ponto nesse debate todo sobre trabalho que a gente não está mencionando, que é o seguinte: quarta revolução industrial, isto sim é uma metáfora. Nós não estamos na quarta geração da revolução industrial. A revolução industrial acabou. A gente está em outra era da humanidade. A gente está numa revolução digital, a gente está entrando na era digital. Então, muito desse debate a respeito de trabalho passa, me parece, por uma certa incompreensão do que está acontecendo no mundo. Vem cá, quantos prefeitos de esquerda ligados ao PT em particular existem no ABCD? São 4 cidades, Por que isso está acontecendo? Porque não tem mais operário no ABCD. E não tem mais operário no ABCD, não é porque a Ford fechou as portas no Brasil e foi para a Argentina. É porque as fábricas têm cada vez menos operários. Quando Donald Trump foi lá no Rust Belt, né, no Cinturão da Ferrugem nos Estados Unidos, prometer para os operários que ele ia trazer de volta as fábricas que o Clinton mandou para a China, a única coisa que ele não comentou é que também não tem mais operário trabalhando nas fábricas da China. Tem, mas num número muito menor. Cada vez mais essas fábricas são automatizadas, são robotizadas. Essa parte da questão, quando a gente falava nos anos 30 de direitos trabalhistas e fizemos do mundo todo uma revolução em direitos trabalhistas, acertando os vários problemas criados durante a Revolução Industrial, entre eles trazendo para a pauta a proibição de trabalho infantil, ali a preocupação era de maus tratos com crianças. Hoje, tem uma outra questão que é tão importante quanto, e talvez do ponto de vista econômico, mais importante, que é o seguinte:
O tipo de mão de obra que a gente precisa hoje para fazer a economia crescer é mão de obra com ensino universitário. Quer dizer, o país precisa que as crianças estejam sendo bem educadas com 13 anos de idade, porque elas não podem parar mais no ensino médio como era suficiente na era industrial. Agora a gente precisa fazer com que o ensino superior seja completo, porque quanto mais pessoas com ensino superior você tiver, mais mão de obra capacitada para trabalhar no tipo de indústria que vai gerar riqueza no século XXI, a gente vai ter. É claro que a questão do trabalho infantil a gente tem que levar em consideração não só a questão econômica, como também a questão humanitária. Mas mesmo, pelo amor de Deus, mesmo os monetaristas, mesmo o médico do Glenn, que votou no Paulo Guedes, pelo menos a linguagem econômica tem que entender. Nós não estamos no século XX mais, nós não estamos no século XIX mais, a gente está numa outra época, as preocupações são outras, o que gera crescimento econômico é um outro bicho. Então, não é que a gente não tem que ter legislação trabalhista, é que a gente tem que ter uma legislação trabalhista que saiba lidar com gig economy, né? O que é gig economy? É Uber, é Rappi, são todos esses aplicativos. Ali tem precarização de trabalho. Como é que se resolve isso? Não estou dizendo que seja trivial, não. Os problemas são novos. Exigir carteira de trabalho e fazer com que o preço do trabalhador custe o dobro do salário dele, pegar o salário e multiplicar por 2, você na verdade, dificulta ainda mais a criação de trabalho. Trabalho pago. Agora, isso não quer dizer que questões como aposentadoria, questões como férias remuneradas, questões como seguro de saúde não tenham que ser levadas em consideração, porque tem de ser levadas em consideração. A gente tem que conseguir pensar o que são direitos trabalhistas no século XXI. E a gente tem que começar a preparar uma mão de obra com o tipo de capacitação que a gente não conseguiu criar. Esse, sabe, é o grande problema da nova república. Aquilo que governos tucanos e petistas não conseguiram entregar, educação pública universal de qualidade. Esse é o maior fracasso da nova república. Se tudo der certo, no ano que vem termina o pesadelo Jair Bolsonaro e a gente vai ter um país para reconstruir, porque o estrago institucional for grande. A gente vai começar um novo regime, a gente vai começar uma nova era, e se tudo der certo, o que é mais possível, dentro de um regime de democracia liberal, a gente vai ter que atacar essa questão da educação de qualidade, porque senão não tem futuro nesse país.